Capítulo 5. Quando chego à mesa em que sempre almoçamos, Rave e Miles já estão lá. Mas ao ver que Damien está com eles, fico tentada a correr na direção contrária. Você pode se sentar com a gente, mas só se prometer não ficar encarando o novato, diz Miles rindo. Encarar os outros é falta de educação, sabia? Será que ninguém lhe ensinou isso? Reviro os olhos e me sento ao lado dele no banco, determinada a provar que não estou nem aí para a presença de Damien. Fui criada por lobos. O que é que eu posso fazer? Dou de ombros e trato de abrir o zíper da bolsa térmica em que trago meu almoço. Fui criado por uma drag queen e por uma escritora, diz Miles, surrupiando um confeito do cupcake pré-Halloween de Raven. Desculpe, mas esse não é você, querido, intervém Raven rindo. É o Chandler, de Friends. Eu, por minha vez, fui criada por uma congregação de bruxas. Fui uma linda princesa vampira, amada, adorada e admirada por todos. Cresci num luxuoso castelo gótico e nem sei como vim parar aqui, nesta horrenda mesa de fibra de vidro, junto com a ralé. Ela acena para Damien. E você? Ele dá um gole no que está bebendo, um líquido vermelho iridescente em uma garrafa de vidro, e então corre os olhos por nós três e diz: Itália, França, Inglaterra, Espanha, Bélgica, Nova York, Nova Orleans, Oregon, Índia, Novo México, Egito e mais alguns lugares por aí. Ele sorri. Filho de militar, aposto? Raven dá uma risada, retira um confeito do cupcake e o arremessa para Miles. Everett Doregon. Ele não consegue falar direito enquanto captura o doce com a língua e engole com o seu isotônico. O quê? Pergunta Damien, confuso. Miles ri. Falei que a Ever, nossa amiga aqui, é do Oregon, diz, provocando um olhar torto de Raven, que mesmo depois do mico que paguei ontem, ainda me vê como a maior pedra em seu caminho rumo ao amor absoluto e não gosta nem um pouco de me ver no centro das atenções, ainda que por um breve instante. Damien sorri, olhando para mim. Onde no Oregon? Já morei em Portland. Eugene. Respondo, focando meu sanduíche. Não, Damien, pois, mais uma vez, exatamente como aconteceu na sala de aula, quando ele fala, sua voz é o único som que eu ouço. E toda vez que nossos olhares se encontram, sinto meu corpo ficar quente. E quando o pé de Damien roça o meu, todo o meu corpo começa a formigar. E essa história já está me deixando nervosa. Como você veio parar aqui? Damien se inclina em minha direção e Raven logo dá um jeito de se aproximar dele, deslizando no banco. Sem tirar os olhos da mesa, crispo os lábios como faço sempre que estou aflita. Não quero falar sobre meu passado. Não vejo motivo para revelar todos os detalhes sórdidos. Para explicar como, por culpa exclusivamente minha, toda a minha família morreu e eu, por algum motivo insondável, sobrevivi. Portanto, simplesmente retiro a casca do pão e digo: é uma longa história. Posso sentir o olhar de Damien sobre mim, um olhar intenso, quente, convidativo. Fico tão nervosa que minhas mãos começam a suar e deixo escorregar a garrafa de água mineral. Tudo acontece tão rápido que não tenho tempo de fazer nada, além de esperar pelo barulho provocado pela queda. Mas antes que a garrafa chegue à mesa, Damien a pega no ar e a devolve a mim. Fico ali, encarando minha água mineral e evitando o olhar dele, cogitando se fui a única a perceber o borrão que se formou no lugar do braço dele, tamanha rapidez do gesto. Em seguida, Miles pergunta sobre Nova York e Raven se aproxima ainda mais, quase se sentando no colo de Damien. Respiro fundo e termino meu almoço, preferindo achar que imaginei tudo aquilo. Quando finalmente o sinal toca, recolhemos nossos pertences e caminhamos de volta para a sala de aula. Assim que Damien se afasta, viro para meus amigos e digo: como é que ele foi parar em nossa mesa?
Sinto um arrepio só de perceber a estridência e o som de acusação em minha voz. Ele queria se sentar na sombra, então o convidamos a ficar com a gente. Miles dá de ombros, joga sua garrafa no cesto de lixo reciclável e nos conduz ao corredor do prédio. Não precisa ficar nervosa. Ninguém arquitetou um plano diabólico para colocar você numa saia justa. Mas você não tinha nada que tocar naquele assunto de novo, na história do estacionamento. Sei que estou sendo ridícula e sensível demais. Mas não posso dizer o que realmente estou pensando. Não quero magoar meus amigos com essa pergunta cruel, porém absolutamente válida. Por que um garoto como Damian iria querer andar com a gente? Sério, entre tantos alunos nessa escola, entre tantas tribos de garotas e garotos descontrolados, que motivos ele teria para querer ficar logo conosco, as 3 ovelhas mais desgarradas e esquisitonas do pedaço? Relaxe, ele achou engraçado, retruca Miles. Além disso, vai passar na sua casa hoje à noite. Falei para ele chegar lá pelas 8. Pelas 8. Você o quê? Devolvi. De repente lembro que durante todo o almoço, Raven ficou pensando no que iria vestir e mais estava imaginando se teria tempo para uma sessão de bronzeamento artificial. Só agora tudo se encaixa. Bem, Damien detesta futebol tanto quanto a gente, como descobrimos no interrogatório que Raven estava fazendo pouco antes de você chegar. Raven sorri e faz uma pequena reverência, flexionando os joelhos cobertos por uma meia arrastão. E como o cara acabou de chegar e ainda não conhece ninguém, achamos por bem passar o laço nele, antes que tenha tempo de fazer outros amigos. Mas, na verdade, nem sei o que dizer. Sei apenas que não quero ver Damien em minha casa, nem hoje nem nunca. Vou chegar um pouquinho depois das 8, diz Raven. Minha reunião termina às 7 e tenho de passar em casa para trocar de roupa. Aliás, antes que eu me esqueça, sou eu quem vai ficar do lado dele na jacuzzi. Acabei de pegar a senha. Você não pode fazer isso, contesta Miles, ultrajado. Não vou deixar. Mas Raven simplesmente se despede com um aceno e sai saltitando rumo à sua aula. Quando será? Qual será a reunião do dia? Perguntou a Miles. Ele abre a porta da sala e diz: sexta é dia dos gulosos. Raven é o que se pode chamar de viciada em grupos de ajuda. Ao longo do pouco tempo que nos conhecemos, já frequentou grupos anônimos para alcoólatras, fumantes, drogados, sociopatas, endividados, codependentes, colecionadores compulsivos, viciados em jogo, viciados em internet e viciados em vulgaridade. Até onde sei, hoje é a primeira vez que vai a uma reunião de comedores compulsivos. Acontece que, com aquela pinta de bailarina de caixinha de música, linda, alta e magra, minha amiga definitivamente não é uma comedora compulsiva, como também não é alcoólatra, nem fumante, nem drogada. Nada disso. No entanto, por ser totalmente ignorada pelos pais autocentrados, sai em busca de amor e compreensão em qualquer lugar onde possa encontrá-los. É pelo mesmo motivo essa história de gótico. Raven não pertence a essa tribo. Caso contrário, não andaria saltitando pelos corredores da vida, mas se esgueirando por aí. Muito menos haveria paredes cor-de-rosa, resquício da fase bailarina, logo antes da fase patricinha, sob os pôsteres do Joy Division no quarto dela. Ela simplesmente chegou à conclusão de que a maneira mais rápida de conseguir destaque numa cidade infestada de louras com roupas de marca é vestir-se como a rainha das trevas. No entanto, não vem colhendo os frutos que esperava. Quando a viu vestida assim pela primeira vez, sua mãe simplesmente suspirou, pegou as chaves do carro e se mandou para a aula de pilates. Quando o pai nunca fica em casa o suficiente para notar o que quer que seja. O irmão caçula, Austin, esse sim levou um baita susto, mas logo se acostumou. E na escola, os arroubos de excentricidade se tornaram tão comuns com a presença da câmera da MTV no ano passado que ninguém se espanta com mais nada.
Mas sei que, debaixo de tantas caveiras e piercings e daquela maquiagem de noiva cadáver, há uma garota que apenas quer ser vista, ouvida, amada e receber atenção. Nada de nenhuma de suas encarnações passadas conseguiu obter até agora. Portanto, se Raven se sente bem ficando de pé diante de uma plateia de desconhecidos e inventando uma história lacrimosa qualquer sobre sua luta diária contra esse ou aquele vício, não sou eu que vou impedi-la. Na minha vida antiga, eu não andava com pessoas como Miles e Raven. Não tinha o menor contato com garotos perturbados, muito menos com os esquisitões ou aqueles que serviam de saco de pancada para quase todo mundo. Fazia parte da tribo dos populares, onde éramos todos bonitos, atléticos, talentosos, inteligentes, ricos ou tudo isso junto. Frequentava as festinhas da escola e tinha uma melhor amiga chamada Rachel, que era líder de torcida, como eu, e até mesmo o namorado, Brandon, o sexto garoto que beijei na vida. O primeiro foi Lucas, mas só por causa de uma aposta que fiz no 7º ano, nenhum dos outros vale a pena mencionar, acredite. Por outro lado, não chegava a ser uma garota do mal, não zoava com as pessoas só porque elas não faziam parte do meu grupo, mas também não prestava a menor atenção nelas. Essas pessoas simplesmente não tinham nada a ver comigo, portanto eu agia como se elas fossem invisíveis. Pois agora sou invisível também. Soube disso no dia em que Rachel e Brandon foram me visitar no hospital. Por fora eles se mostravam super gentis e atenciosos, mas por dentro, nos pensamentos, a história foi bem outra. Ficavam horrorizados com as bolsas que pingavam soro em minhas veias, com a quantidade de cores e hematomas, com os gessos que cobriam meus braços e minhas pernas. Mal conseguiam olhar para a cicatriz horrenda que desfigurava minha testa. Estavam, sim, tristes com o que havia acontecido, por tudo o que eu havia perdido, mas não viam a hora de sair dali. Notei que as auras de Rachel e Brandon tinham se misturado, adquirindo o mesmo tom marrom opaco, e percebi que eles estavam se afastando de mim, ficando mais próximos um do outro. Portanto, quando me mudei para a Califórnia e fui estudar na Bayview, nem me dei o trabalho de tentar uma aproximação com Stacia, Honor e companhia. Fui direto para Miles e Raven, os dois desgarrados que imediatamente aceitaram minha amizade, sem fazer nenhuma pergunta, e mesmo que nós formemos um grupinho bastante estranho, ao menos por fora, não sei o que seria de mim sem os dois. A amizade deles é uma das poucas coisas que realmente prezo na vida. Perto deles, sou quase normal outra vez. E é exatamente por isso que preciso ficar longe de Damien. Não posso ceder à tentação de me deixar levar por ele, por aquele toque que me deixa eletrizada, pelo silêncio que me cerca quando ele abre a boca para falar. Não quero correr o risco de perder minha amizade com Raven. Não posso correr o risco de me aproximar demais. Capítulo 6. Damien e eu somos colegas em 2 matérias, mas só na aula de inglês é que nos sentamos um ao lado do outro. Portanto, volto a vê-lo apenas quando já terminou o 6º tempo, a aula de educação artística, e já recolhi minhas tralhas prontas para ir embora. Ele corre ao meu encontro, segura a porta para mim, e eu passo ao corredor olhando para baixo, bolando um jeito de desconvidá-lo. Seus amigos me chamaram para passar na sua casa hoje à noite, ele diz, andando passo a passo comigo. Mas não vai dar. Ah, não, retruco surpresa e arrependendo-me da forma como minha voz me traiu ao soar tão feliz. Quer dizer, tem certeza? Tento baixar a bola e parecer um pouco mais sociável, como se realmente fizesse questão da presença dele. Mas tarde demais. Damien me encara com os seus olhos brilhantes e um sorriso entre os lábios. Infelizmente sim. A gente se vê na segunda, diz, e aperta o passo rumo ao carro, que está parado na área reservada aos professores, o motor misteriosamente ronronando.
Quando chego ao Miata, encontro Miles já à minha espera, de braços cruzados, olhos apertados e com o tradicional sorrisinho de irritação estampado no rosto. É melhor você contar logo o que acabou de acontecer ali, porque boa coisa não deve ter sido, diz ele, entrando às pressas no carro. Damien falou que não vai mais à minha casa, só isso. Deu de ombros. Olho pelo retrovisor e engato a ré. Mas o que você falou? Por quê? Para que ele pulasse fora. Miles diz, olhando furioso para mim. Nada. O sorrisinho falso fica mais aparente. É verdade, insisto. Não tenho culpa nenhuma se seus planos para essa noite furaram. Saio do estacionamento e pego a rua, percebendo que Miles continua com os olhos pregados em mim. Que foi? Nada? Miles ergue as sobrancelhas e olha pela janela. Mesmo sabendo o que ele está pensando, não falo nada. Prefiro me concentrar no trânsito. Mas, claro, ele não consegue segurar a língua. Vira para mim e diz: prometa que não vai ficar brava comigo? Fecho os olhos e, suspirando, penso: pronto, lá vamos nós. É que, bem, não consigo entender você. Assim, nada em você faz sentido. Respiro fundo, determinada a não levar a conversa adiante, sobretudo porque sei onde ela vai chegar. Para começar, você é essa gata maravilhosa de parar o trânsito, ou pelo menos acho que é, porque está sempre escondida debaixo desse capuz medonho. Sinto muito, amiga, mas vou dizer, esse seu modelito é uma tragédia, parece coisa de morador de rua. E tem mais, odeio precisar dizer isso para você, mas essa história de ficar evitando o novato gostoso, quando ele está obviamente afim de você, sei não, é muito esquisito para mim. Ele se cala por um instante e lança um olhar encorajador em minha direção. Eu me preparo para o que está por vir. A não ser que você seja gay. Dobrando uma esquina novamente, deixo escapar um suspiro. Pela primeira vez na vida dou graças a Deus por meus poderes mediúnicos que nesse momento ajudaram a aplacar o susto. Olhe, não tem problema algum se você for, ele continua. Afinal, sou gay também, né? Não serei eu que vou discriminar você por causa disso, certo? Ele dá um risinho meio nervoso, porque estamos entrando num território ainda não desbravado da nossa amizade. Simplesmente balanço a cabeça e freio. Só porque não estou interessada no cara não significa que eu seja gay, ora essa. Percebo que fui muito mais defensiva do que pretendia. A atração envolve muitos elementos além da aparência física, sabia? O olhar que faz a gente derreter, o toque que faz a gente formigar, a voz que silencia o mundo. Então é por causa da Raven, não é? Ele pergunta, não se dando por convencido. Não. Aperto o volante com as mãos e fixo os olhos no sinal, torcendo para que não demore muito a abrir. Quero deixar Miles em casa e acabar com essa conversa o mais rápido possível. Mas percebo que respondi depressa demais quando ele diz: eu sabia, é por causa da Raven, sim. Só porque ela inventou essa história de senha. Não acredito que você está levando essa parada a sério. Por acaso não vê o que está fazendo? Não percebe que está abrindo mão de perder a virgindade com o cara mais gostoso da escola, talvez até do planeta, só porque a Raven levantou o dedo primeiro? Não seja ridículo, resmungo e balanço a cabeça, finalmente chegando à casa de Miles e parando o carro diante da entrada. Não me diga que já perdeu a virgindade, já? Ele ri, claramente se divertindo com tudo. Como é que você me esconde um babado desse, garota? Reviro os olhos, mas não consigo me conter. Dou uma risadinha também. Miles fica me olhando por um tempo, depois recolhe os livros e sai do carro. Antes de chegar à porta da casa, no entanto, vira para trás e diz: tomara que a Raven saiba dar valor à amiga que tem. No fim das contas, nossa noite de sexta é cancelada. Bem, não a noite em si, só nosso encontro. Em parte porque Austin, o irmão caçula da Raven, ficou doente.
e ela era a única que estava por perto para cuidar dele. E também porque o pai de Miles, fanático por esportes, arrastou o filho para ver um jogo de futebol, obrigando-o a vestir a camisa do time e a fingir que estava feliz da vida. Portanto, assim que fica sabendo que estou sozinha em casa, Sabine vai mais cedo do trabalho e me convida para jantar fora. Careca de saber que minha tia não aprova nem um pouco o jeito de eu me vestir e querendo ser gentil depois de tudo o que ela fez por mim, escolho o vestidinho azul que ela me deu de presente não faz muito tempo, calço uma sandália de salto, passo um pouquinho de gloss na boca, relíquia da minha vida antiga quando eu curti essas coisas. Transfiro o essencial da mochila para a pequena bolsa de metal que combina com o vestido e substituo o habitual rabo de cavalo por cabelos soltos e penteados. Estou quase na porta do quarto quando Riley se materializa atrás de mim e diz: já estava na hora de você se vestir de mulher. Por pouco não tem um treco. Caramba, você quase me matou de susto, sussurro, fechando a porta para que Sabine não escute. Eu sei, Riley ri. Então, onde você está indo? Um restaurante chamado Stone High Tavern. Fica no Hotel St. Regis. Meu coração ainda bate feito um tambor. Ui, que chique! Como é que você sabe? Pergunto. Não é impossível que ela já tenha ido lá. Afinal de contas, minha irmã nunca diz o que faz quando não está comigo. Sei de muita coisa, ela diz rindo. Muito mais do que você. Riley pula na cama e ajeita os travesseiros antes de se esparramar. Não faz mais que a obrigação, né? Retruco, irritada ao ver que ela está usando o mesmo vestido e as mesmas sandálias que eu. Só que, como é 4 anos mais nova e bem mais baixa, parece que está fantasiada de adulto. Falando sério, você devia se vestir assim com mais frequência. Porque, detesto dizer, essas roupas que você usa não ajudam em nada. Por acaso acha que o Brandon ia dar mole se antes você só andasse de moletom? Ela cruza os tornozelos e fica ali, me encarando mais relaxada que qualquer outra pessoa viva ou morta. Por falar nisso, sabia que ele está namorando a Rachel agora? Pois é, faz 5 meses que eles estão juntos, muito mais que o tempo que vocês ficaram, não foi? Contraio os lábios, bato o pé e repito o mantra de sempre. Não vou deixá-la me irritar, não vou deixá-la me irritar. Ah, você nem vai acreditar, mas eles quase chegaram lá. Sério, eles saíram mais cedo de uma festinha da escola, já tinham planejado tudo, mas então... Ela fica calada tempo suficiente para dar uma risada. Bem, acho que não devia ficar contando essa história por aí. Digamos que o Brandon tenha feito algo terrível, de matar qualquer um de vergonha e cortar qualquer clima possível. Você tinha de estar lá para ver. Pode acreditar, foi hilário. Quer dizer, não me leve a mal. Ele sente saudades de você e tudo mais. Até já trocou o nome de Rachel pelo seu 1 ou 2 vezes. Mas sabe como é, a fila anda, né? Respiro fundo e aperto os olhos, observando minha irmãzinha querida esparramada na cama, feito uma Cleópatra na liteira, criticando minha vida, minhas roupas, praticamente tudo o que me diz respeito, e distribuindo boletins informativos que eu nem pedi, sobre ex-amigos, como se fosse uma autoridade pré-adolescente qualquer. Deve ser ótimo viver assim, aparecendo só quando dá vontade, sem ter de entrar nas trincheiras e enfrentar a barra pesada da vida real, como todo mundo faz. Eu pensei. De repente, fico tão irritada com os pequenos ataques surpresa de Riley, desejando que ela me deixe em paz para viver o que resta da minha vidinha, sem ter de conviver com o veneno de uma aborrecente tão petulante, que olho fundo nos olhos dela e digo:
Então, quando é que você vai voltar para a escola dos anjos? Ou será que foi expulsa por ser tão perversa? Ela me fulmina com o olhar, as pálpebras tão apertadas que os olhos se reduzem a 2 traços furiosos no rosto. A essa altura, Sabine bate à porta e diz: Está pronta? Olho sério para minha irmã, antes que ela faça qualquer bobagem e deixe Sabine com a pulga atrás da orelha sobre os últimos e estranhos acontecimentos aqui. Mas Riley apenas sorri e diz: Papai e mamãe mandaram um beijo, e some no ar segundos depois.